Olá, seja bem-vindo à nossa live semanal. Eu sou o Jean Carlos, mentor de empreendedores. Estou aqui para te ajudar a descobrir o seu propósito de vida e a viver dele. E com isso, melhorar a sua capacidade gerencial e os seus resultados. O tema da nossa live de hoje é: como o propósito pode mudar a minha vida? Hoje a nossa live está sendo transmitida também pelo YouTube. Você que está me assistindo aí no Instagram, nós também estamos no YouTube, tá? Então todo o conteúdo vai ser abordado aqui no YouTube, a apresentação. Aí você pode continuar me assistindo aí, que até o final você vai saber como o propósito de vida pode mudar a minha vida, a sua vida. Então eu te convido nesse momento a mandar um aviãozinho para aquele amigo, aquela amiga ou um parente seu que precisa escutar essa live hoje. Eu aguardo uns segundinhos quando você faz essa boa ação dessa noite, certo? Então vamos lá. Nessa live de hoje, você vai aprender que quando o propósito de vida é descoberto, a sua vida começa a ter mudanças para um crescimento evolutivo e constante. Que esse é o sentido da vida, que as pessoas que têm os seus propósitos definidos vivem muito mais felizes. Quem tem o propósito definido, claro, vive muito mais feliz, alegre, transbordante, uma vida próspera. Então, hoje a nossa história será o seguinte: um único propósito pode mudar a história de um povo, de uma nação. Qual propósito é esse que pode mudar a história de um povo, de uma nação? A nossa história surgiu quando? Como a nossa história surgiu? A nossa história do povo brasileiro, o Brasil, através de quê? Do propósito dos portugueses de descobrir novas terras em busca de novos horizontes, de novas terras, de ouro, de riquezas. Através disso ele descobriu o Brasil e hoje nós somos a mudança desse propósito que foi dos portugueses ter encontrado o Brasil. Então nós, brasileiros, somos frutos do propósito dos portugueses de atravessar o Atlântico e vir de encontro ao Brasil, aonde se descobriu o Brasil. Então, os portugueses são importantes na nossa história. E eles fizeram isso acontecer devido ao propósito que eles queriam ir além do oceano, desbravar o mar e ir de encontro ao novo, à prosperidade, à abundância, à riqueza. E eles traçaram isso com toda dificuldade. Na época não tinha tecnologia como nós temos hoje. E o que acontece? Eles adentraram, tiveram a coragem de ir ao encontro do propósito de vida deles. Aquilo que eles queriam ter para eles, eles conseguiram, porque eles criaram na mente. Eles não sabiam a rota, como chegar às novas terras. Eu sei a rota que é o contorno da África, que é o caminho para as Índias. Esse era o caminho que os portugueses faziam, que eles trilhavam. Eles nunca tinham aventurado a ir adentrar ao oceano, ir pela direita. Então eles fizeram esse caminho. Vamos para a direita para ver o que nós encontramos. E lá eles foram para a direita e se depararam com quem? Com qual território? Com qual continente? O continente americano, que até então, em 1500, não era descoberto. E ali eles descobriram o quê? Terras, descobriram o Brasil, adentraram o nosso território. E aí colocaram o que? A sua cultura, tiraram as riquezas daqui para lá, mas o que? Eles colonizaram o Brasil, mas com o propósito de quê? De descobrir novas terras, de buscar riquezas, ter poder. E na época os espanhóis, eles desbravaram o oceano. O Brasil primeiramente foi descoberto pelo espanhol. Só que pelo Tratado de Tordesilhas, eles não poderiam tomar posse da terra. Então quem era de fato dono daquela parte ali? Eram os portugueses. E ali eles traçaram o quê? Fizeram uma rota, um caminho
que virou uma estrada em alto mar, que eles sabiam a rota que era sair de Lisboa, Portugal, e ir aonde? Ao Brasil, Salvador, Porto Seguro, Rio de Janeiro, que depois se tornou a capital do Brasil. Olha que história, olha o caminho, porque eles foram de encontro ao quê? Ao propósito de vida deles, daqueles capitães que estavam naqueles barcos, que se aventuraram nas caravelas, adentrar o Oceano Atlântico e de encontro ao continente sul-americano. E aqui nós somos provas vivas disso, que o propósito dos portugueses nos deu o quê? Pôde mudar a história de um povo, de uma nação. Mudar a história de quem? Na época mudou a história dos indígenas, as pessoas que aqui habitavam o solo brasileiro. E de lá vieram toda a cultura dos europeus, primeiro dos portugueses, e assim o Brasil há essa miscigenação por causa do propósito dos portugueses. Mas Jean, o que é o sentido disso hoje? Porque o propósito ele pode mudar a minha vida, pode mudar a sua vida. E é isso que tem que ser a diferença. Como aqueles portugueses adentraram o oceano em caravelas de madeira, sem tecnologia. E hoje, com toda a tecnologia, nós não conseguimos entrar dentro da nossa mente e descobrir o nosso propósito. E essa noite eu vou mostrar para você como o propósito pode mudar a sua vida, ter um sentido, ter um direcionamento, ter uma rota, um caminho. Eu te convido a fazer essa rota, esse caminho, e essa noite você vai ter clareza para isso. E nós vamos adentrar, vamos criar uma rota, um mapa, uma direção para você entender. Tudo começa no agora, no hoje, e muitas vezes nós queremos ontem. Entender se na sua vida, aonde que é o ponto de partida da sua vida, aonde você partiu, aonde é o pie, qual o sentido da sua vida, qual o seu sonho, qual a sua vontade, qual o seu pie, o seu porto seguro, qual o seu ponto de partida. Você tem que saber o seu ponto de partida para te dar uma direção. Sem saber o agora, eu não tenho como projetar o meu futuro, a minha rota. Então, aonde que está o teu ponto de partida? Aonde você está agora? Você ainda está no pier? Está atracado? Está com medo de entrar na água? Ou você já se lançou mar adentro e está perdido, como nós vamos ver mais à frente? Estou esperando a melhor oportunidade, a sorte vier ao meu encontro. Imagine essa figura aqui, nós temos um pier e uma pessoa ao centro, olhando para o horizonte, olhando para o céu, olhando para o mar que está à sua frente. Ela está esperando o quê? Ela está parada, estática. Talvez é você hoje, nesse pier, olhando para o horizonte, olhando para o mar de oportunidades, esperando o destino mudar a sua vida. Se ficar estático, parado, o destino vai acontecer você parado. Você precisa entrar em quê? Em movimento. E muitas vezes você está esperando a melhor hora para partir, quando você tiver mais dinheiro, esperando uma herança de família para ir de encontro ao seu propósito de vida. Eu conheço pessoas que viveram a vida toda assim. Vários clientes meus já tiveram, eu presenciei a pessoa viver em função da herança e nunca viver o seu propósito. Eu vou esperar receber algo. É como uma pessoa que quer ganhar na loteria. Todo dia, toda semana ela joga na Mega Sena e espera, mas ela não consegue o quê? Produzir, sair do agora, fazer a diferença na sua vida. Essa pessoa que está aí só querendo a sorte, esperando a herança, esperando o destino, ela sempre fica estática, ela fica no pier, ela não consegue adentrar no mar de oportunidade, no oceano de oportunidade. E muitos ainda vão procurar viver o seu propósito de vida quando? Se aposentar.
Quando eu me aposentar, depois que eu tiver uma estabilidade financeira, eu vou viver o meu propósito de vida. Eu vou fazer acontecer. Todo tempo é importante? Sim. Se você está hoje nesse momento e não sabe se você vai entrar na água, se você vai ao encontro do seu propósito de vida, o momento é agora. Não foi ontem. Você poderia ter ido lá atrás, mas como você não fez, tome atitude agora. Pare de esperar a melhor oportunidade. Pare de deixar o destino tomar conta da sua vida. Pare de esperar a sorte você é que faz. Você pode fazer a diferença. Está em você a sua capacidade. E muitas vezes você espera viver o seu propósito quando ter mais dinheiro, quando se aposentar, quando a herança da sua família chegar para você. Eu te convido nesse momento a tomar posse do agora. Está vendo o seu futuro, aonde que você está, o que você precisa fazer? Caminhe. E muitas vezes nós estamos esperando em quem? Em Deus. Deus já fez tudo. Deus já criou o mundo em 6, 7 dias. Tudo que existe no mundo já foi criado. O homem só baixa o download e reproduz. A criação, ela é divina. E muitas vezes o que acontece? Você fica esperando em Deus. Você acha que os portugueses ficavam esperando em Deus? Não, quando Deus der um bom tempo, eu vou pegar o meu barco, vou entrar no oceano e vou encontrar novas terras. Não, pelo contrário, você tem que criar a oportunidade, você tem o poder de fazer o seu destino. Deus quer o melhor para você, Deus já criou tudo, Deus te criou para estar em movimento, não para estar atracado num pier, ou esperando a melhor oportunidade, esperando que a sorte bata na tua porta, que o cavalo passe selado na tua porta. Pode passar, mas se você não estiver preparado, como é que você vai montar? Como é que você vai fazer? Eu espero ter mais dinheiro. Então trabalhe em prol do seu propósito. Faça acontecer. Eu me programei quando eu vou aposentar. Beleza, ninguém é contra. Mas você tem o poder de viver a sua vida hoje no agora. Só depende de você. Pare de esperar em Deus. Deus já te deu tudo. A condição, te deu saúde, te deu 2 pernas, 2 braços, uma mente, a fé, e para você ir viver o seu propósito, fazer aquilo que você veio fazer nessa terra, dar o seu melhor, entregar para as outras pessoas a sua essência, porque tem pessoas esperando o seu propósito para o dela aflorar, para ela dar continuidade, porque o nosso propósito de vida, ele é uma peça importante na vida do outro, é uma peça de Lego, que vai gerar o quê? Uma conexão. Não há possibilidade de você viver o seu propósito isoladamente. O meu propósito, o seu propósito, ele tem que estar no âmbito coletivo. Pare de esperar por Deus, pare de esperar pelo destino. Vá lá e faça acontecer, dá o seu melhor. Mas hoje, Jean, eu estou perdido, eu não sei aonde eu vou, para onde eu vou. Aí eu te convido nesse momento. Aqui eu mostro nessa apresentação uma imagem de um oceano. Lá um barquinho no meio, lá longe, e o horizonte tudo azul. Eu te convido nesse momento a se imaginar dentro desse barquinho, em oceano, lá no oceano, no mar aberto, em alto mar. Olhe para todos os lados. Você está vendo alguma rota? Você vê alguma direção quando você fecha os seus olhos? Imagine-se agora em alto mar. Você lá vai ter qual é o caminho? Não. Agora, se eu estou na terra, no solo, eu consigo ver. Mas lá não, eu preciso de um direcionamento, porque eu posso estar à deriva. Hoje a sua vida, você pode estar perdido, está à deriva. E quando eu estou perdido, eu deixo a vida me levar. Qualquer lugar é caminho, qualquer lugar eu vou. Deixa a vida me levar.
tem música, deixa a vida me levar, você vai continuar deixando a vida te levar, a maré te levar, o vento te levar, todos os problemas, a pandemia, as situações, vai continuar assim, deixando a vida te levar? Sem direção. Quando eu estou perdido, eu não tenho direção. Eu fico sem rota. Eu não tenho caminho. Eu fico perdido. E aqui eu mostro você nesse barquinho, girando, girando, girando em círculos, sem direção, porque qualquer caminho serve, e aqui é você nesse centro, nesse barco perdido. Porque eu comparo você a um barco, porque qualquer vento, qualquer tempestade te movimenta, te leva para outros lugares. Você não tem direção, você não está no controle da sua vida, porque você está perdido. E é no agora. Mas Jean, se eu estou perdido, o que eu preciso fazer é se encontrar. Você precisa saber que você precisa de uma direção. Você precisa guiar a sua vida, criar uma rota, dar um sentido, parar de viver o quê? Em círculos. Viver em círculo. Tem uma direção, tem uma clareza na minha vida, eu faço acontecer, e quando eu faço acontecer, o poder está em mim, a decisão é minha. E assim, você está num oceano de oportunidade e você não está conseguindo ver, porque você está perdido. Bota a mão na cabeça e fala: caramba, Jean, eu estou perdido. O que eu preciso fazer para me encontrar? Para me sair desse caminho? Para me sair desse ciclo vicioso? Da roda que gira? É igual aqueles ratinhos de laboratório que fica dentro daqueles cilindros, girando, 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 girando. Muitas vezes a sua vida está se repetindo. Olhe o seu passado e você vai ver que o ciclo se repete. Talvez você nem prestou atenção sobre isso. Quantos anos da sua vida as coisas vêm se repetindo e você quer um resultado diferente fazendo as mesmas coisas? Quantos povos na Europa tiveram a oportunidade de descobrir o Brasil? E as escolas espanhola e a portuguesa que foram ao encontro, depois outros foram, mas tem os precursores. O seu propósito de vida é único seu. Você não pode esperar pelo outro. Você tem que ir de encontro a ele. Quando você encontrar ele, você vai encontrar muita oportunidade na sua vida, várias conexões com outras pessoas. Tudo vai fazer sentido, vai ter clareza. Porque o propósito você já o faz, mas você não percebeu ainda. Ele é algo bem natural. Por que ele é algo bem natural? Porque nós somos seres naturais. Nós não somos seres artificiais. O nosso propósito, ele é natural. E é o que você mais gosta de fazer. E você nem percebeu ainda. Ele é tão simples que você não viu. E você faz todo dia. De uma forma clara. E assim, eu quero mostrar um farol. Nós estamos falando de mar. Contei uma história dos portugueses que direcionaram os seus caminhos. E os faróis são que para direcionar o que os barcos, os navios, as navegações, a não ir de encontro com a rocha, a colidir com a ilha, ter um melhor caminho. Então o seu propósito é como um farol, ele vai te guiar pelos caminhos, ele vai te direcionar a sua rota. Então esse farol que ilumina as noites do mar, do oceano, das rotas, dos rios, é para ter direção. Como é que você vai navegar no escuro? Hoje nós temos a tecnologia, nós temos os GPS, os radares, mas antigamente não. E esses faróis foram de grande importância para as várias navegações que era o caminho, que era a rota que elas faziam. Então ali, esses faróis com a sua luz evitava que as embarcações colidissem com a rocha,
com a terra firme, o que não é do seu propósito. E muitas vezes você está esbarrando, você está indo de um encontro com a rocha, com a terra, e se quebrando todo, porque você não está vivendo o seu propósito. E o propósito é tão simples na sua vida como um farol, que tem o quê? A luz. Durante o dia é fácil enxergar tudo. Durante o dia a embarcação, um navio, um barco, ela consegue ver o horizonte, ela consegue ver o caminho. Agora à noite não. E muitas vezes você está na noite, você está passando por tempestade, escureceu. Qual o caminho que você vai encontrar? Qual é a rota que você vai fazer? Como é que eu vou me manter na minha rota? Aí vem os medos. Eu paro, eu não consigo ir porque eu não tenho uma direção. Quando eu tenho um propósito claro na minha vida, eu tenho direção, eu tenho sentido e eu sei quais os caminhos que eu vou fazer para ir de encontro, realizar a minha missão de ajudar o próximo, de transformar você como empreendedor, de vender o seu produto, de atender o seu cliente na sua essência. O seu propósito ele serve para o outro, o seu propósito não é seu. Ele não é seu, você tem que liberar ele, dar sentido na vida das outras pessoas, atribuir valor na vida das pessoas. E o que acontece? Quando você vê o seu propósito, aquilo que você gosta de fazer, ele te gera o quê? Prazer. Ele te faz o quê? Alegre. Ele te deixa o quê? Você feliz, te dá prazer, traz alegria, felicidade. Por que o propósito ele traz isso? Porque é algo natural que você gosta de fazer e você o faz com maestria. Você tem um dom natural de fazer o seu propósito. Mas por que, Jean, que eu não faço o meu propósito, que eu não vivo? Porque você está na escuridão. Ele não foi clarificado ainda. Na escuridão do bom sentido de entender o seu propósito. Porque ele é claro. Ele está presente na sua vida. Como um farol que ilumina a direção dos navios. À noite tem um sentido. Se eu vejo uma luz na escuridão, opa, eu tenho um caminho onde que ir. Mesmo que aquela luz pisque no escuro, você tem uma direção. Você sabe para onde ir. E aquilo que eu gosto de fazer me dá prazer, me dá alegria, me dá felicidade. E muitas vezes o seu propósito de vida, você o faz como um hobby. Como um hobby, mas Jean, como um hobby? Sim, porque você gosta de cantar no chuveiro, cantar em casa, você talvez tenha o talento, o dom, o propósito de cantar, da comunicação, de fazer as outras pessoas felizes. Aonde você chega com alegria, é contando uma piada, é contando uma música, é gerando energia dentro daquele ambiente, e você o faz como hobby, você não faz ele como seu propósito de vida. Vender, como é natural para as pessoas, nós somos vendedores natos, mas muitas vezes nós somos bloqueados a não viver o nosso propósito, porque vender é algo mal, vender é algo que traz dor, é vender que eu vou estar passando a perna no outro. Esquece, se você tem um dom, um talento de vender, é o seu propósito de vida, porque você vai levar um produto ou um serviço àquela pessoa e vai transformar a vida da pessoa, porque o seu propósito é vender. Jogar vôlei, futebol, fazer trilha, andar de bicicleta, fazer atividade física. Quantos hobbies você tem que você poderia estar vivendo o seu propósito de vida, estar ali dentro daquela essência que você gosta de fazer, daquela atividade? Comunicar, eu falei lá em cima de cantar, que é comunicação. Você tem o dom de comunicar, o propósito de integrar as pessoas, conexão, gerar relação. Eu estou fazendo um processo com um cliente, um aluno, e ele nós descobrimos o seu propósito de vida, que é a comunicação, que ele faz isso com naturalidade, que aonde que ele chega, ele gera conexões com as pessoas.
E nós descobrimos que ele tem o quê? O propósito de ser o quê? Um nexialista. Essa pessoa que é uma ponte, que gera conexões com outras, dentro do negócio dele, dentro da sociedade. Ele falou, Jean, olha o que eu posso fazer na vida das pessoas. Eu falei, é isso, é o caminho. Você já faz isso com naturalidade. Você faz isso todo dia. Você quer o melhor das pessoas. Você já gera essa conexão, mas sem saber. E quando isso ficou claro para ele, ele falou, caramba, velho, faz sentido. E a vida dá uma direção. E assim, nós trabalhamos isso a semana passada. Hoje ele me ligou e falou, cara, depois daquela sessão está fazendo tudo sentido na minha vida. Porque quando você descobre o seu propósito e você está alinhado com ele, que ele é algo natural, que você já faz todo dia, e você vai ajudar as pessoas com o seu propósito de vida. Muitas vezes a pescaria, você gosta de pescar, a gente está falando de mar, de oceano. Antigamente, hoje ainda nós temos vários povos que vivem da pesca. Como é bom um peixe, um camarão. Já pensou? Você vai lá e faz seu hobby final de semana e você poderia viver daquilo. Talvez da pescaria, de outro conjunto que está em volta daquilo ali, vendendo produto de pesca e várias coisas, barcos. Olha, coisas que você faz com naturalidade. E o propósito ele está intrínseco nisso. É aquilo que é natural para mim, aquilo que eu faço com maestria, com simplicidade, que eu não gasto muita energia, que eu não gero muito esforço. E assim, aqui é o ponto de mudança. Eu estou te mostrando aqui um homem dentro de um barco, com 2 remos na mão, as ondas, arrebentações, mas lá no fundo ele está vendo o quê? O farol, a direção. Se ele não tivesse vendo esse farol, ele ia para onde? Qualquer lugar. Mas se eu tenho a direção, ali é o meu ponto de mudança. E você precisa ter o que para mudar? Coragem. Você precisa largar o seu passado, sair daquela rota, daquele giro que você estava dando em torno de você mesmo e ir de encontro a seu propósito de vida. Ali tem coragem de quê? Encarar as ondas, as tempestades, os ventos contras. Mas para isso você precisa ter o que, Jean? Atitude, ação, coragem somada a mais atitude. E outra, querer. Eu tenho que querer. Você tem que querer e ir de encontro ao seu propósito de vida. Porque a mudança está aí. Encontrei, eu sei o que eu quero, eu senti, eu estou vendo o meu propósito. É aquilo que eu faço com naturalidade, é aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gasto muita energia, que eu não sofro, é aquilo que me traz um prazer, uma felicidade. Eu vou de encontro a isso. E eu pago o preço de quê? Da coragem, da atitude, de querer, da força, da garra. Eu vou além do meu limite, eu faço acontecer, eu tenho disposição para isso e eu me dedico a isso, porque eu quero ir de encontro ao meu propósito. Eu estou vendo aquela luz, eu estou vendo aquele farol e eu vou de encontro ao farol, porque ali tem o sentido da minha vida. Eu tenho uma rota, eu tenho uma direção, e quando eu tenho direção, eu fico mais resiliente. Eu consigo vencer as situações. Por mais difícil que tenha, eu tenho força. Eu consigo resistir mais. Eu quebro as ondas. Eu vou com força, com garra. Eu coloco força nos meus remos e vou de encontro. Porque eu preciso ter um mindset de crescimento. Eu já falei em outras lives aí sobre mindset de crescimento. O mindset de crescimento é eu aceitar que eu preciso mudar, que eu preciso encontrar o meu propósito, evoluir. E quando eu tenho esse mindset de crescimento, que eu me conheço, que eu sei a minha coragem, que eu tenho atitude, que eu quero seguir aquela direção, eu vou fazer acontecer. E muitas vezes você ainda não mudou, porque você ainda está com mentalidade antiga, mindset fixo. É preciso mudar, é preciso pensar diferente. Voltamos lá para a história dos portugueses.
Pedro Alves Cabral, lá na sua caravela, lá em Lisboa, se ele tivesse um mindset fixo, ele tinha entrado dentro daquela caravela com as outras embarcações e adentrado o oceano e de encontro ao quê? A novas terras, ao novo país, a novas riquezas, as novas culturas, a novos povos. E isso você tem que mudar o quê? O seu mindset. Se ele tivesse um mindset fixo, ele não tinha entrado. Que o propósito de vida dele o quê? Era o capitão daquela embarcação, que foi um precursor, que adentrou, que teve coragem, que criou uma rota, uma direção. E quando eu tenho o propósito claro, acontece como ele se imaginou. E foi lá e encontrou novas terras, novas riquezas, e voltou para Portugal e mostrou o caminho, a rota, a direção. Você passa por isso, são quantos dias de viagem. Então, o seu propósito, você tem que ter o ponto de mudança. A transformação acontece agora. E isso você tem que ir de encontro. Acreditar e mudar a mentalidade, mudar o mindset de crescimento. E não duvidar. Jamais duvide. Qual o problema nosso, os seres humanos, de duvidar da nossa capacidade, de não acreditar que eu sou merecedor? Eu tenho a crença de não merecer as coisas. Mude isso com um mindset e não duvide que você pode mais. Acredite em você, tenha fé, tenha coragem, vá em direção àquilo que você nasceu e foi criado por Deus. Para quê? Viver o seu propósito de vida. E você tem que acreditar em quem? Em você. Acredite primeiro em você. E muitas vezes nós esperamos que os outros nos falem isso. Ah, eu queria tanto que fulano falasse que eu sou bom nisso, que eu sou bom naquilo. Acredite, você pode mais. A mudança ela acontece dentro de você. O ponto de ruptura é de dentro para fora. Quando eu acredito na minha pessoa e eu sei o meu propósito de vida, eu sei a direção que eu preciso ir, eu vou pagar o preço. Mesmo que haja tempestade, mesmo que eu tenha medo, mas eu vou com medo, que a coragem que eu coloco vença esse medo. Agir, ter atitude. Quantas tempestades, quantos problemas aqueles portugueses tiveram para chegar ao Brasil? Encontrar a América, você acha que foi fácil? A história conta de um jeito muito simples, mas você ficar aí 45, 60 dias, 100 dias, 6 meses na embarcação, em alto mar, indo de encontro ao seu propósito, que é desbravar o mundo, encontrar novas terras, riquezas, será que não estava preparado? Você precisa ter coragem. E qual é a coragem que te falta hoje? É que hoje a gente vive num mundo do imediatismo, para ontem. Nós queremos tudo para ontem, num passe de mágica. E o ponto de mudança é eu aceitar que eu preciso mudar agora, que eu tenho que sair do pier, pegar o meu barco e ir de encontro ao meu propósito de vida, que é atravessar o oceano, e de encontro ao farol que vai dar direção na minha vida. Qual é o caminho que eu preciso fazer isso? Eu tenho que acreditar em mim. Eu preciso acreditar em mim. Se eu não acredito em mim, eu não acredito em mais nada. Eu fico dependente do outro. Então eu tenho que ter direção, rota, caminho e seguir em frente. E mais uma, persistência. Persistir. Persistir. Persistir é nunca desistir. Quem persiste, vence. O derrotado, ele é derrotado porque ele desistiu primeiro dele e ele não persistiu. Você tem que acreditar e ir de encontro. Está ficando claro, pessoal, que há o ponto de mudança, o ponto de ruptura, que são vários adjetivos que você precisa ter. Você precisa ter coragem, atitude, ação, a força do querer, a força física, a força da mente que é do querer, dedicação, resiliência, está aberta a um novo mindset de crescimento, não duvidar, acreditar em você e ter persistência.
persistir naquilo que você quer, que é o seu propósito de vida, e fazer acontecer. É dizer não para várias coisas e ir focado. Eu não vou mudar a minha rota porque ali é o caminho. Eu preciso estar centrado e é ali que vai acontecer a transformação na minha vida e eu vou mudar pelo meu propósito. E é a compreensão do hoje para o seu futuro. Por quê? O hoje para o seu futuro. Porque você, acreditando em você, você hoje pode estar nesse barquinho, nesse alto mar. Tem duas setas em amarelo que mostram que você está girando em círculos. Você está vendo o horizonte, está vendo a tempestade, dois raios caindo na água. Você sabe que você tem duas direções, mas aonde você vai? Vai de encontro ou fica com medo? Porque você precisa parar de girar em ciclo, parar de ficar rodando em volta de você mesmo, fazendo as mesmas coisas, esperando um resultado diferente. Quando eu encontro o meu propósito, eu vou para algo novo. Eu paro de girar em ciclo. Eu saio da corrida dos ratos. E eu vou para onde? Eu vou em direção ao meu propósito de vida. Eu vou de encontro. E essa imagem, essa figura, ela mostra isso. Você indo em direção ao seu propósito de vida, aquilo que é essencial na sua vida, aquilo que vai transformar você, a sua família, os seus negócios, a sua empresa, os seus clientes. Porque quando você vive o seu propósito, você consegue entender as pessoas e você gera valor nas pessoas, gera valor na vida das pessoas. E isso é ter clareza do propósito. E quando eu vou de encontro ao meu propósito, eu não duvido. Eu não duvido. E muitas vezes você não está indo de encontro ao seu propósito, porque aqui eu mostro a figura de uma âncora. A âncora ela tem o poder de fixar o navio, o barco e você também. Aonde você está parado hoje, olha se tem algo te ancorando, te colocando para baixo, te deixando estático, te deixando fixo nesse lugar. Pode ser várias ações, mas o que você precisa fazer é levantar, acordar, ir lá, tirar essa âncora, cortar essa âncora, não permitir mais que ela te bloqueie, que ela te deixe paralisado, estático, não vivendo o seu propósito de vida. E ali a gente bota o quê? Um X em vermelho. Tira isso da sua vida. Se permita ao novo. Saia da zona de conforto. Quantas vezes a gente fala da zona de conforto? Eu já falei em outras lives. A zona de conforto ela é o quê? É muito confortável. Só no nome, porque ela gera desconforto. Você está vivendo uma vida medíocre, uma vida limitada, não está enxergando as oportunidades quando você está ancorado, quando você está limitado, preso. Imagina a força de um cachorro acorrentado numa corrente. Por que ele não sai, que ele não corre? Porque ele está acorrentado. E assim, quantas pessoas vivem na zona de conforto? Os portugueses que descobriram o Brasil, ele estava na zona de conforto? Não. Eles adentraram porque eles acreditaram e foram de encontro ao seu propósito de vida. Fizeram a sua rota, descobriram novas terras, novos povos, novas riquezas, novas culturas. E ali eles foram desbravar, adentrar, como o Brasil nosso, os bandeirantes que adentraram e foram lá no cerne das matas, porque tiveram o quê? A coragem de sair da zona de conforto. E quando você se permite sair da zona de conforto, você vai de encontro ao seu propósito de vida. Na zona de conforto você não vive o seu propósito de vida. Na zona de conforto você está confortável sem produzir, sem crescer, sem evoluir. E aqui está o caminho. Tire, arranque essa âncora que está te pedindo de evoluir, de crescer, faça diferença na sua vida, porque os medos estão ancorados em você, os medos te bloqueiam, te impedem de você viver o seu futuro. É você compreender que hoje você precisa tomar as ações de encontro ao seu propósito, dentro da sua empresa, dentro da sua família, principalmente na sua vida.
Quantas coisas você poderia fazer que você gosta e por que você não está fazendo? Porque você tem medo. Aí te pergunta, se você pudesse voltar no passado, o que você mudaria na sua vida? E muitas vezes você voltaria naquelas situações aonde você agiu com medo. Fala, caramba, se eu tivesse a coragem ali, se eu tivesse ido de encontro ao meu propósito de vida, hoje eu estaria muito mais feliz, hoje eu estaria muito mais próspero, hoje eu teria saúde, principalmente atividade física. Porque quem faz atividade física está preparando para o futuro. Se você hoje está esperando chegar à velhice para ter uma saúde melhor, uma atividade física, alimentar bem, esquece, você já pagou o preço da inércia. Agora, se hoje eu quero viver 90, 100 anos, eu preciso me preparar hoje. O que eu tenho que fazer para mim chegar aos meus 90, 100 anos? Eu preciso correr, eu preciso malhar, eu preciso me alimentar bem. Eu preciso seguir esse caminho porque o propósito é chegar aos 90 anos ali. Porque o propósito é essa direção e você precisa caminhar para lá. O que eu preciso fazer? É acreditar, é agir, é cortar as âncoras, é tirar aquilo que está te impedindo de você evoluir, de crescer e de viver o seu futuro. Porque o seu futuro depende do hoje. É compreender que as mudanças acontecem aqui, no hoje, no agora, como nós já falamos nessa live. É agora ir de encontro ao seu futuro. E a vida transformada é retomar a direção que fora perdida. Por que retomar? Porque você, quando nasceu, você já tinha o propósito programado na sua vida. E muitas vezes você não segue o seu propósito por causa dos bloqueios, por causa do que, como na cultura, na filosofia dos toltecas, nós somos domesticados. Os seres humanos, eles são culturalmente domesticados ao que? A viver em função dos nossos pais, das pessoas que estão em volta do nosso ciclo, que a gente precisa o quê? Nós precisamos crescer, estudar, fazer uma faculdade e prestar um concurso público para quê? Ter estabilidade. Já imaginou se todo mundo fizesse esse processo? Será que nós teríamos a condição de viver o nosso propósito de vida, de usufruir do propósito de vida dos outros? Se não fossem os empreendedores que se arriscassem a entrar no oceano, no mercado, no mar das oportunidades, como os portugueses fizeram? Imagine se os portugueses demorassem mais 100 anos, 200 anos para descobrir o Brasil. O que nós seríamos hoje? A gente fala que nós somos colônia de exploração, que tem 520 anos, 21 anos que o Brasil foi descoberto, que nós estamos ainda evoluindo. Mas imagine se isso não tivesse acontecido. Mas se você fizer a diferença e encontrar a essência, o Brasil que está dentro de você, que é o seu propósito de vida, como os portugueses encontraram, você precisa caminhar e ir nessa direção, porque uma vida transformada é eu estar no meu barquinho, é eu navegar e retomar a direção da minha vida. Porque o seu propósito, você pode ter certeza, na sua infância, na sua adolescência, você o fazia com maestria, você fazia com naturalidade, e quando você foi crescendo, muitas vezes esse propósito ele foi desfundido, ele foi dado outra direção, porque você começou a ver o mundo da forma que você foi doutrinado, que você foi programado. Então, hoje, a vida transformada é retomar a direção que foi perdida. Igual essa pessoa que está nesse barquinho, que está remando, que está indo de encontro aonde? Indo em direção ao farol, ao seu propósito de vida, que faz sentido na sua vida. Propósito de vida. A minha vida só transforma-se quando eu encontro o meu propósito de vida. Porque viver o meu propósito de vida é viver de verdade. A gente precisa ter essa clareza que viver o meu propósito de vida é viver de verdade, é viver o meu sonho, é viver a minha utopia. Qual é o seu sonho? Quais são os objetivos da sua vida? O que você quer para a sua vida? O que você precisa para a sua vida? Qual é a direção? Qual é o caminho? E na grande maioria das vezes a gente para
Nós paramos no tempo porque não acreditamos, duvidamos da nossa capacidade. Imagina se os portugueses, Pedro Álvares Cabral, contra outros, Cristóvão Colombo, vários que adentraram o oceano e descobriram a América. E de encontro, o Brasil, nós fomos descobertos em 1500. Olha lá em cima a América do Norte, em 1724, se eu não me engano. Quanto tempo levou? 220 e tantos anos para descobrir a América do Norte, que precisava ir mais em cima. E assim, a nossa vida acontece e o tempo de mudança é agora. E o propósito, ele muda a sua vida, como mudou a minha vida, dá direção, de estar aqui entregando conteúdo para você, aquilo que eu vivo todo dia, que faz sentido na minha vida, que vai fazer na sua vida. Quando eu encontrei o meu propósito, a minha vida mudou. Mudou o propósito da minha família, da minha esposa, da nossa essência. E assim eu me permito hoje ajudar as pessoas a encontrar o seu propósito de vida. É a minha missão, é o meu propósito transformar a vida das pessoas. As pessoas que se conectarem ao Jean, e eu quero fazer isso, e eu estou fazendo isso. E essa noite, nessa live, eu mostro para você e comprovo que a minha vida é a transformação da minha pessoa estar aqui. Porque eu poderia muito bem não estar falando, entregando conteúdo para você. Eu tinha um grande bloqueio de falar, principalmente ao vivo, de entregar o conteúdo às pessoas. O que as pessoas vão imaginar, vão pensar de mim? O medo da crítica. E muitas vezes você está vivendo esse medo da crítica. Não está indo de encontro à sua vida, ao seu propósito. Porque quando você encontrar o seu propósito, o caminho, a direção, a sua vida muda, mas muda para melhor. Porque a opção, a direção está na tua mão. Você pode já saber o seu propósito, mas não tem condição, não tem as ferramentas, não tem uma mentalidade programada para viver ao seu propósito de vida. Porque muitas vezes você sabe o seu propósito, mas ele está o quê? Com uma pérola dentro de uma ostra, escondida, guardada. E assim, a pérola, para se transformar, a ostra, para transformar a pérola, é um grãozinho de areia, que ali entra, que machuca a ostra ali. Então ela vai o quê? Criando aquela proteção, aquela substância em volta daquela areia que se torna o quê? Uma pérola, porque para não machucar. O que talvez está te machucando hoje, que você está sofrendo, tem todo sentido na onde? No seu propósito de vida. E o seu propósito de vida, ele é claro, só que você não enxergou, ele é natural, e você precisa vestir isso e colocar a direção, corpo, alma, mente. Você precisa ir de encontro, talvez os problemas, as dores, os sofrimentos que você está tendo hoje, é porque você não encontrou o seu propósito de vida, e você está vivendo em função de outras pessoas. Precisa ter clareza, precisa ter direcionamento. E quando eu tenho direcionamento, eu faço acontecer. Eu preciso entender que o meu propósito, ele gera conexão na vida das pessoas. E o propósito não é só meu. Eu tenho uma capacidade de ajudar o outro. E quando isso fica nítido, claro para você, você vai de encontro ao quê? Ao farol, ter direção. E é isso. Quando o propósito ele é clarificado, ele muda a sua vida para melhor. Ele dá sentido na sua vida. Ele dá sentido na sua empresa. Ele dá sentido no seu negócio. Ele dá sentido na sua família. É um conjunto. Em 12 áreas da sua vida ele vai impactar diretamente e sua vida vai fluir naturalmente. Porque o seu propósito ele é natural. Ele não é artificial. Ele é natural. Porque você é um ser humano e é natural. Então eu vou caminhando para o fim dessa live, mas eu quero deixar uma reflexão para você essa noite, para que você analise e pense, se você quiser escrever, reflexão, para se ter novas oportunidades e novas conquistas, é preciso mudar para novas rotas. Rotas velhas não te levarão a novos tesouros.
Qual é a rota da sua vida que você precisa ir para encontrar o tesouro da sua vida? E assim, muito obrigado pela presença. Vamos fazer um print. Depois compartilhar nos stories. A nossa hashtag é RX Viver do Seu Propósito. A nossa próxima live é quinta-feira, amanhã, às 19 horas, que é a Rota do Propósito. A Rota do Propósito. Uma boa noite. Fique com Deus.